Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos vocês. Boa noite. É uma honra, é um privilégio, uma satisfação muito grande estar aqui no meio de pessoas tão dedicadas ao estudo da ciência, a relação da ciência com o pensamento religioso, com a existência de Deus. O que eu tenho para dizer aqui é demonstrar um pouco como as coisas aconteceram. Se você for ler qualquer livro, desde a antiguidade grega até o idealismo alemão, em meados do século passado, qualquer livro que fale sobre a origem do universo, qualquer livro que exponha uma teoria de origem do universo, de cosmogonia, de como o universo existe, você vai ver que esses livros estão dizendo que o universo existia desde sempre. Se você olhar, por exemplo, a hipótese grega de criação do universo, a cosmogonia grega, ela diz que Demiurgo era um deus que chegou e moldou o universo com base em algumas formas perfeitas. Mas ele moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Então sempre há visões de criação do mundo, de existência do universo, como ou criado a partir de algo que existe desde sempre, ou ele mesmo existindo desde sempre. Isso está na ciência, no pensamento, na história intelectual, por pelo menos 33 séculos. Eu estou falando qualquer livro que você pegar, desde a antiguidade grega até meados do século passado, até o idealismo alemão. Ocorre que havia só um grupo de livros que trazia uma tese completamente louca, uma tese tresloucada, uma tese que era humilhada, a tese de que as coisas e o universo e tudo que existe haviam sido criados a partir do nada. Estou falando aqui dos 5 livros de Moisés, o que os judeus chamam de Torá e nós cristãos, eu sou cristão, chamo de Pentateuco. Esses livros de Moisés traziam uma tese que era considerada louca, a de que tudo tinha vindo à existência a partir do nada, mas é nada mesmo. Se você falar, por exemplo, energia flutuante, isso não é nada, energia flutuante é alguma coisa. O nada, o pessoal diz que a melhor forma de definir o nada é usando uma metodologia de Aristóteles, que ele diz assim: o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. A pedra sonha sobre o quê, né? Sobre nada. Então essa teoria de criação do tudo a partir do nada, que é chamada creatio ex nihilo, é algo que estava nos 5 livros da Bíblia, e a ciência, a história intelectual simplesmente atacava isso. Dizia que o universo havia existido desde sempre. Ocorre que não foram os teólogos, não foram os religiosos, os padres, os pastores que forçaram a mudança desse entendimento, mas foi a própria ciência contra a vontade do cientista. Se você pegar algumas descobertas científicas recentes, notadamente a da segunda lei da termodinâmica, a do universo de expansão com o telescópio Hubble, o da galáxias sementes, radiação de fundo, teoria da relatividade. Se você falar até mesmo na química, a existência de urânio radioativo na Terra é uma prova de que houve uma origem, porque se o universo tivesse sido eterno, ele já teria tido tempo suficiente para decair até o chumbo. Então a ciência, através de evidências que não são as evidências nem religiosas, nem ateístas, nem nada, são simplesmente fatos científicos, forçaram o cientista a mudar o seu entendimento. A partir de agora, o cientista teve que dizer que, com base nessas descobertas científicas, sobre as quais eu falarei com mais pormenorização, com mais detalhe amanhã, essas descobertas forçaram o cientista a dizer que o universo teve sim uma origem. Ou seja, a ciência, por meio das evidências, se dobrou ao que os livros de Moisés estavam dizendo. Agora, ocorre que, quando a ciência diz que o universo teve uma origem, uma pergunta passa a existir que não existia antes. Se o universo agora teve uma origem, foi criado, a pergunta aparece: quem foi o Criador? Então, há necessidade de um Criador, há necessidade de uma causa para tudo que nós vemos, é uma necessidade
genuinamente intelectual, uma necessidade científica. E se você pensar sobre essa causa, você vai ver que essa causa tem características que são idênticas às características do Deus cristão. Se você for ver o que diz a ciência diz que juntamente com o universo foram criados o espaço, a matéria e o tempo. Se o espaço, a matéria e o tempo foram criados juntamente com o universo, é porque essa causa é não espacial, imaterial e atemporal. Então, se a ciência diz que juntamente com o universo foram criados a matéria, o espaço e o tempo, é porque a causa tem essa característica da atemporalidade, da imaterialidade e da não espacialidade. São características do Deus que nós chamamos. Se você for ver o que a ciência diz que as leis da física foram criadas, as leis da natureza foram criadas com o próprio universo. Isso é dizer o quê? Que o ato de criação não foi um ato natural. Foi um ato de decisão e, portanto, de uma causa que tem características pessoais. Quando você olha para o universo, ou mesmo para a vida, você vai ver uma perfeição impressionante no universo. Uma perfeição impressionante. Para vocês terem uma ideia, há 122 constantes que são conhecidas, que devem ser milimetricamente calculadas, milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Por exemplo, o nível de oxigênio no ar. Se você tiver mais, você teria combustão espontânea. Se tiver menos, nós não respiraríamos. São constantes que são milimetricamente sintonizadas para que um planeta como a Terra permita a existência de vida. São 122 conhecidas. 122 conhecidas. O astrônomo Hugh Ross calculou que a probabilidade da existência de um planeta como a Terra, com essas 122 características minimamente sintonizadas para permitir a existência da vida, é a probabilidade de uma chance em 10 elevado a 138. É uma chance em 10 com 138 zeros. Isso é tão ínfimo que, de acordo com a matemática, não é de acordo com a religião, é com a matemática, nós temos o princípio de Borel na matemática que diz que uma chance em elevado a 10 a 50 é probabilidade zero. Na área de estatísticas e probabilidades, a área da matemática diz que uma chance em 10 elevado a 50 é zero. Ou seja, uma chance em 10 elevado a 51 é o quê? 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. 10 elevado a 53, 1000 vezes impossível. O que você vai dizer de quantas vezes impossível é a probabilidade de existência de um planeta como a Terra por acaso? De uma chance em 10 elevado a 138, isso não é religião, é ciência. Então a Terra deve ter tido uma inteligência por trás para poder sintonizar essas 122 características. Do contrário, a própria ciência, seja o cientista ateu, seja o cientista muçulmano, seja o cientista cristão, desde que ele seja honesto intelectualmente, ele tem que dizer que a Terra não poderia ser criada por acaso. Não há chance probabilística para tal. E a coisa é tão radical que não é nem perto do impossível. É quase que o impossível multiplicado por N vezes. Eu falei a vocês que 1 elevado a 10 a 50 é impossível. O que dizer de 1 elevado a 10 a 138? Se você for pensar sobre a forma como a vida é estruturada, se você for pensar, eu não vou falar aqui de maiores detalhes, mas se você for para o núcleo de uma célula, se você for para o DNA nada mais é do que um alfabeto de 4 letras. Um alfabeto de 4 letras que passa uma informação. É uma informação. E nós vimos que a informação que está no DNA dos seres vivos é de uma complexidade impressionante. Nós temos aqui, enquanto seres humanos, nós temos muitas células, não é? Muitas células. Eu digo sempre brincando assim, que eu devo ter mais que a maioria, porque eu sou muito grande, assim, eu estou querendo fazer um regime, mas não tem jeito. Eu já comi um batom ali, um chocolate batom, não tem jeito. Eu calculo que eu devo ter uns 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Mas eu não vou falar de mim mesmo, não, porque são 100 trilhões. Eu vou falar de um ser que só tem uma célula, a ameba. Pronto. A ameba só tem uma célula. Vamos facilitar. Se você for para analisar a ameba, que é um organismo unicelular, que eu não vou falar de outras características intracelulares, como a possibilidade de duplicação, de RNA. Eu não vou falar nem da área química mais específica, da evolução química, como é que aminoácidos
teriam se reunido por acaso para formar proteínas. Meus queridos, proteínas são como ferramentas numa caixa de ferramentas. Elas têm formas específicas, que só daquela forma que ela funciona. Não estou falando nem disso. Eu estou falando só do DNA. O DNA de uma ameba, que é um organismo unicelular, traz informação. Uma ameba, que é um organismo unicelular, o DNA dela traz informação equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Como é que você pode dizer que uma coisa como essa apareceu por acaso? Não é razoável. É por isso que muitos dizem com propriedade que é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. É verdade. É preciso mais fé para você crer numa organização aleatória de tamanha complexidade do que você crer que uma vida inteligente por trás organizou tudo isso. É como, alguns já usaram, é como você acreditar que uma editora de livro pode explodir, as letras caírem e formarem o Aurélio, o dicionário Aurélio. É a mesma probabilidade. Eu não falo de religião. Não estou falando de religião, falando da própria ciência. Então não é possível. Essa causa tem que ser imaterial, não espacial, temporal, pessoal, extremamente inteligente. São características a que chegamos unicamente pela história intelectual, que são exatamente as características que nós falamos, que nós atribuímos ao Deus. Ou se você quiser para um lado mais específico do cristianismo, se você olhar a Bíblia, por exemplo. A Bíblia, para qualquer intelectual, é um livro impressionante. A Bíblia é um livro impressionante, são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores, 31 escreveram os 39 livros do Antigo Testamento e 9 autores escreveram os 27 livros do Novo Testamento. Você vê livros sobre as mais diversas áreas. Você tem livros de estilos literários totalmente diferentes. Os primeiros capítulos de Gênesis são livros fortemente poéticos. Salmos. Tem até poesia erótica. O livro de Cantares. Se você pega livros históricos, o livro de Atos tem 84 fatos que são de maneira indubitável provados ou pela história ou pela arqueologia. Você reúne esses 66 livros que foram escritos num período de 1500 anos. 1500 anos, em lugares totalmente diferentes. Os livros de Moisés escritos em desertos, alguns livros escritos em prisão, né? Você tem alguns livros de Paulo. João escreveu o último dos livros, Apocalipse, na ilha de Patmos. Você olha para tudo isso e você não encontra uma só dificuldade que não tenha uma solução razoável. Não há contradição real na Bíblia. A pessoa vai escrever um livro só, eu vou escrever um livro mesmo. Eu tenho que revisar 1000 vezes, que eu acho às vezes problema. Eu sozinho pensando dia e noite, fico pensando, ai meu Deus, eu acho contradição. O que eu vou falar de 40 autores escrevendo 66 livros num período de 15 séculos e você analisa, não há uma solução. Você olha para a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que eu me impressionei sobre o cristianismo, isso não é... O cristianismo é a única religião do mundo que é investigável. Investigável. O que Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, é uma coisa impressionante. Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou fisicamente, publicamente, isso tudo que a gente está falando aqui é vão, é balela. Se Cristo não ressuscitou, isso é a frase em qualquer livro religioso mais corajosa que já existe, porque ele está colocando todo o sistema de cristianismo com base num fato público que pode ser investigado historicamente. Você vai analisar a investigação histórica da ressurreição de Cristo. Eu posso falar aqui de análise textual, posso falar de vários argumentos a favor da ressurreição de Cristo. Inclusive tem até Gary Habermas, que é uma pessoa muito boa, que dedicou a sua vida ao estudo das provas históricas da ressurreição de Cristo. Mas só para falar rapidamente, para terminar, que o rapaz ali fica levantando papel, mas ainda não chegou não. Ei, segura esse menino aí, segura esse menino. Só para falar rapidamente. Só para falar aqui, não. Segura aí. Não. Mas vamos, segura aí. Isso é rápido. Um minuto. Mas só vou falar só isso para você falar que a gente aqui não está lidando com a ficção. A gente não está lidando com a brincadeira. Você olha aqui, a ressurreição de Cristo é uma coisa impressionante, tem várias provas. Uma delas, eu estava até conversando com alguém aqui, não sei se era o almoço, estava conversando, a mudança de testemunho dos apóstolos. Você olha que quando Jesus morre, quem eram os apóstolos? Era um povo frouxo. Ô povo frouxo, povo covarde. Quando Jesus morre, o que acontece? Pedro volta a pescar, tudo acaba, ninguém fala, aquele povo tudo frouxo. Morreu Jesus, todo com medo, não sei o quê.
experiência do Cristo ressuscitado, ressurrecto, juntamente com o que acontece em Atos 2, se você pegar essa experiência, muda radicalmente a vida dessas pessoas. Como é que pessoas tão covardes, tão temerosas, se tornam pessoas tão corajosas, que se deixam torturar, perseguir, torturar e morrer, sem negar o fato histórico da ressurreição de Cristo. Todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos, torturados e mortos, à exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos sem negar. Por que teriam feito isso se isso não fosse a verdade? O que foi que ganharam com isso? Não há um só fato na história da humanidade que alguém tenha se deixado perseguir, torturar e morrer por algo que saberia que é mentira. Existem pessoas com forte viés ideológico que se deixam torturar e matar por algo que é mentira, mas eles acham que é verdade. A tese de que teriam espalhado a mentira de que Cristo tinha ressuscitado não se sustenta a uma análise mesmo comezinha da história. Então, o que nós temos que dizer quando falamos ciência e religião não é uma coisa, eu acho que a ciência deve ser igual à religião. Eu estou dizendo o seguinte: não quer ser religioso, não seja, esqueça, mas seja científico honestamente falando. Você não tem como fugir disso. Cristo é a verdade. Eu estou terminando agora. Cristo é a verdade. Se você analisar, essa é a verdade. Se você analisar as duas palavras que a filosofia grega mais se debruçavam sobre. E a filosofia grega é algo importante, professor, porque qualquer outra filosofia que é feita da filosofia grega até agora não passa de notas de rodapé a filosofia grega. A filosofia grega se tinha duas palavras com as quais eles lidavam e eles pesquisavam. Uma era verdade, que em grego é aletheia. A outra era o fundamento, a essência, a razão do mundo, que era logos. Você vai para João 14,6, o que é que tem lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou Rhodes, aletheia, a verdade, e a vida, zoe. Eu sou a verdade, ou seja, é a única pessoa que apenas não diz que sabe a verdade, mas diz que é a verdade. E nem os maiores críticos do cristianismo levantam a ideia de que ele era um lunático. Isso é impressionante. Você vai para João capítulo 1, combinado com João capítulo 1, verso 14. E aí você tem dizendo que ele é o Logos. São palavras que os intelectuais sabiam, conheciam. Não é qualquer palavra que qualquer pessoa não conhecia, não. Os filósofos, Parmênides, Heráclitos, qualquer pré-socrático, o próprio Platão, Aristóteles. Portanto, para terminar, essa história de ciência, ciência e fé. Se quiser, abandona a ciência, abandona a fé, abandona o que você quiser. Agora vai estudar e seja honesto. Deixe ser levado para onde as evidências apontam. É como o professor falou, ele é um cético no sentido terminológico da palavra, do grego skeptikos, que é aquele que investiga. Seja razoável, busque abertamente. E não vai dizer que a ciência nunca se misturou com a fé, que foi como eu disse aqui, agora estou terminando mesmo. Como foi que eu disse agora? Porque o problema é que esse pessoal quando diz que vai terminar, pode esperar que é meia hora, né? Mas eu vou terminar. Agora é para terminar. É como eu falei lá, sempre teve relação de pensamento. Eu disse lá na entrevista, no canal lá. Como é o nome do programa lá? Aliás, se você quer uma relação mais visceral, nevrálgica, não há entre ciência e fé, pelo simples fato de que a ciência só existe por conta da fé. É a ideia de que esse mundo é inteligível que faz com que a ciência seja possível. Não há nada na ciência, nem na química mais profunda, que um dos maiores químicos do nosso país está aqui. Não é a química, a física, não há nada na ciência que diga que as leis que ele conhece tão bem se repetirão amanhã. Não há nada. Nada na ciência diz que as leis que você conhece hoje se repetirão amanhã. É uma aposta para o ateu e uma assunção para o teísta de que o mundo é inteligível porque foi feito por uma pessoa inteligente. Isso é a assunção de qualquer ciência, quer você queira, quer não. O próprio Hume, que era um cético, deixou claro isso quando ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não garante que ele nascerá amanhã. A indução é uma aposta para o ateu, é uma irracionalidade para o ateu. Só faz sentido para o cientista teísta que crê em Deus, porque ele entende que o mundo foi feito por alguém, o mundo foi feito de forma inteligível e, portanto, pode ser descoberto pela inteligência.
porque ele foi feito por uma mente inteligente por trás de tudo que existe. Muito obrigado.